Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós queremos abordar algumas questões relacionadas ao aconselhamento cristão. Nós vamos abranger alguns vídeos relacionados ao aconselhamento cristão. Bem, inicialmente nós queremos abordar algumas questões básicas, algumas considerações básicas acerca do aconselhamento. Seria elementos introdutórios acerca do aconselhamento cristão. Primeira coisa que queremos dizer é que o aconselhamento é uma parte importante do ministério. O ministério pastoral e o ministério de uma forma geral, mas especialmente o ministério pastoral. Muitas pessoas, às vezes, não atentam para isto, né? Acham que o ministério pode ser exercido sem atentar para a realidade do aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão. Ou seja, eu quero dizer com isto que o fato de ser um pastor, isso inclui também o aconselhamento. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 11: Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, versículo 11. A Bíblia ainda diz no livro de Ezequiel 34 e o versículo 16: A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Ou seja, esses textos bíblicos mostram que faz parte do ministério pastoral o exercício do aconselhamento. Inclusive, o Senhor Jesus também destacou isto quando ele fala a parábola do bom samaritano, que mostra que devemos ajudar as pessoas que precisam de nossa ajuda. Então, se um pastor despreza o aconselhamento, ele despreza uma parte importante do ministério. Isto quer dizer que não é somente através do púlpito, através das pregações que se alcança as pessoas, se alcança também e principalmente através do aconselhamento bíblico. Por que algumas pessoas ou alguns pastores negligenciam o aconselhamento cristão? Ou às vezes desconfiam do aconselhamento? Primeiro, porque algumas pessoas ou alguns pastores, alguns líderes não se acham aptos para exercer tal ministério. Outros se sentem às vezes inseguros. Algumas pessoas às vezes têm medo de se envolver num relacionamento mais próximo com as pessoas ou mais íntimo com a pessoa aconselhada. E então, às vezes, eles relegam o aconselhamento cristão. Isso traz, então, prejuízo. Mas, na realidade, o pastor deve estar onde as ovelhas estão. O pastor deve compadecer das ovelhas, amá-las de coração. Enfim, é isso que a Bíblia prevê. O pastor deve estar presente em todos os momentos da vida da ovelha, inclusive o nascimento, a conversão, o casamento, o enlace matrimonial, a meia-idade, o envelhecimento, e em todas essas fases da vida pressupõe aconselhamento. Segunda coisa que queremos falar, que é uma consideração básica em relação ao aconselhamento, é que existem dois métodos principais de aconselhamento. O primeiro método é o chamado, o método ou técnica chamado técnica diretiva. A técnica diretiva é aquela técnica em que o papel do conselheiro é semelhante ao do médico. Nesse caso, o membro descreve o problema e o pastor formula perguntas, reúne informações, faz o diagnóstico e oferece o remédio. Nesse caso, ele age como se fosse um médico. Claro, nesse caso, todos os dois métodos têm vantagens e têm desvantagens. O pastor ou o conselheiro ele pode se enganar no diagnóstico e pode, às vezes, perder a oportunidade de ajudar aquela pessoa. O segundo método ou técnica no aconselhamento é a chamada técnica não diretiva. Essa técnica ela foi muito utilizada e foi desenvolvida por Freud, o pai da psicanálise e da psicoterapia. Nesse caso especificamente, a figura central é exatamente o aconselhado. Ele fala livremente os seus problemas e sentimentos. O conselheiro, nesse caso, escuta, reflete e responde. Nesse caso, o papel do conselheiro é, juntamente com o aconselhado, juntos eles procurarem entender o problema e procurarem soluções para o problema. Nesse caso, então,
o conselheiro vai ajudar o aconselhado a compreender a si mesmo, a entender o que está acontecendo e a buscar alternativas para a tomada então de decisões. Bem, quais são outro terceiro elemento como consideração básica que queremos trazer? São as épocas de crise na vida. Quais são as todos nós passamos por crises na vida, por fases também da vida. As crises na vida, elas acontecem em função das épocas, né, das fases que nós também passamos na vida. Quais são as principais fases da vida que implicam muitas vezes em crises? A adolescência, a maternidade, a menopausa, a velhice, são fases da vida, a meia-idade, são fases da vida em que pressupõe que normalmente podem acontecer crises nestas fases da vida. As mudanças que acontecem em nossas vidas, em função das fases, elas podem gerar crises. Então, um terceiro elemento básico que o conselheiro deve atentar são as fases da vida que estão sujeitas à crise. Normalmente, as passagens dessas fases da vida, elas estão sujeitas à crise. O quarto elemento, o pressuposto básico do aconselhamento que queremos abordar, é que existem algumas pressuposições psicológicas acerca da conduta e das necessidades humanas. Quais são elementos fundamentais das necessidades da conduta de uma forma geral do ser humano que o conselheiro deve atentar? Primeiro, todas as pessoas têm necessidades sociais, físicas e psicológicas, e essas pessoas e todos nós precisamos que essas necessidades elas sejam satisfeitas. Nós temos necessidades, por exemplo, de segurança, de aprovação, de ter amigos, de obter êxito, e são necessidades sociais. Nós temos também necessidades físicas, aqui entra necessidades, por exemplo, sexuais. Nós temos necessidades também emocionais. Nós temos necessidades, por exemplo, de amar e de ser amado. Essas necessidades, então, quando não satisfeitas, seja em que âmbito for, social, emocional, física, ela pode trazer problemas. Isto quer dizer, então, que muitas vezes o homem, na busca desta satisfação, seja ela física, emocional, social, enfim, nessa busca por essa satisfação dessas necessidades, é normal que ele caia num estado de tensão ou desequilíbrio. É aí que entra, então, a crise. O conselheiro, então, deve atuar nesta fase. Né? Por isso, é um pressuposto, então, básico. Todo ser humano tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Grande parte, por exemplo, de desajustes conjugais estão relacionados a necessidades emocionais que não são satisfeitas, especialmente no âmbito do universo feminino. Outro elemento dentro deste pressuposto que nós estamos abordando aqui é que cada pessoa é um ser único. Embora as pessoas tragam traços comuns, mas cada pessoa é um ser único. Cada indivíduo, Deus criou as pessoas com a sua individualidade. O conselheiro deve atentar que quando está diante dele uma pessoa para ser aconselhada, aquele indivíduo, embora possua traços comuns com as pessoas de uma forma geral e até da sua própria idade, mas ele também tem elementos comuns, ele tem elementos, eu digo, único, específico, é a questão da individualidade. Todo procedimento ou conduta humana tem um propósito ou método. As razões do procedimento de uma pessoa são múltiplas, são complexas, estão relacionadas uma com a outra. Ou seja, por que essa pessoa está agindo dessa forma? É uma pergunta que deve ser feita quando se vai aconselhar uma pessoa. O conselheiro tem que procurar essa resposta. Por que essa pessoa está agindo dessa forma? Todo procedimento, toda conduta humana, ela tem um propósito, ela tem uma meta. Os sentimentos também nos dão pista quanto aos problemas humanos e à natureza e intensidade das necessidades. Ou seja, nós devemos entender que mesmo as pessoas passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, nem todas as pessoas sentem a mesma coisa ao viverem a mesma experiência. O fato de uma pessoa passar por um problema semelhante ao outro não quer dizer que ela vai sentir o problema da mesma forma.
O conselheiro deve atentar para isso. Outro elemento a ser observado é a vida e a personalidade de uma pessoa são formadas por muitos componentes. O conselheiro deve atentar qual a personalidade desse indivíduo, o que contribuiu para que esse indivíduo tivesse esse traço de personalidade, né? O que as pessoas experimentam psicologicamente, por exemplo, exerce influência física sobre a pessoa. Por exemplo, quando os conflitos emocionais eles se interiorizam, podem ser expressos em sintomas físicos, como cólicas, úlceras, asma, depressão, fadiga, alergias. Outro elemento é que cada pessoa é parte do seu meio ambiente. O conselheiro também deve atentar ao meio ambiente onde esse indivíduo ele está vivendo. O meio ambiente também ele influencia muito. Aqui entra o aspecto econômico, cultural, costumes, normas de cultura, seu círculo de amizade afetam atitudes e procedimentos de uma pessoa. Um outro ponto a ser observado é que a vida de uma pessoa é composta de progressivas etapas de desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, a infância, a adolescência, a velhice. Cada etapa de desenvolvimento do ser humano, ela traz características próprias. Por isso, quando o conselheiro for aconselhar, ele deve também atentar para isto. Que fase da vida essa pessoa está? O outro elemento é que o conceito de si mesmo que uma pessoa faz é importante quanto a adaptar-se à sua situação e às outras pessoas para manter a saúde mental. Deve-se observar, então, nesse caso específico, o conceito que uma pessoa faz de si mesmo. O conceito que uma pessoa faz de si mesmo é muito importante. Ou seja, qual é o conceito que uma pessoa tem de si? O conceito que uma pessoa tem de si ele lança muita luz para que o conselheiro possa compreender, né, o que essa pessoa está passando, porque a pessoa vive em função do conceito que ela tem de si mesma. O conceito que ela faz de si mesma vai, de uma certa forma, influenciar as suas práticas, as suas atitudes. O outro elemento é que o amor ele tem um poder transformador. A maior necessidade do ser humano é de amar e de ser amado. O conselheiro ele deve atentar para isto. Portanto, são alguns elementos. Nós vamos, em outro vídeo, no vídeo número 2, nós vamos abordar outras questões, considerações básicas para o aconselhamento, né? Então, devemos atentar para essas questões, né? Nós vamos atentar que se isto não for observado, o aconselhamento ele pode se tornar inapropriado. No vídeo número 2 nós vamos abordar mais algumas questões.